Olá pessoal, beleza? Vamos resolver hoje um pequenininho probleminha assim, ó, de uma dúvida que um cara me perguntou ontem no meu Facebook assim, ó, e que Salomão era o cara mais especial de Deus e que ele é o cara mais honesto que tinha na Bíblia. Aí eu fiquei ouvindo o que ele tava falando, cara, e eu não concordei muito com ele não. Eu acho que ele ficou equivocado, sabe, nas perguntas dele. Entendendo? Ele ficou meio equivocado. Porque nós vamos ler aqui uns versículos aqui. E ele me falou que Salomão teria salvo e que teria uma cadeira, sei lá, ao lado direito de Deus, por ele ser um homem que fez um pedido para Deus, pediu Deus sabedoria. E por ele ter pedido Deus sabedoria, Deus deu ele sabedoria, deu ele riqueza, deu ele tudo que ele necessitava. Mas preste atenção, Deus deu ele tudo que ele precisava para ele fazer o templo de Deus. Você entende? Agora, eu não acho que Salomão seria tão abençoado assim, não. Deus nos afirma na Bíblia assim dizendo, olha, Moisés, igual você não tem, não há e nunca haverá um homem igual a você. Uma afirmação dessa de um Deus afirmando por uma pessoa de carne e osso como Moisés, e Moisés ainda não pôde alcançar a terra prometida por ter vários pecados, Moisés teve que subir em cima do Monte Nebo e ver a terra prometida. Deus falou, você não vai pisar lá, você vai só ver. Ele só viu a terra prometida. E igual ele não tinha, não há de ter e nunca haverá. Por isso, nós estamos meio equivocados, tá? Nas nossas perguntas. Nós vamos ler aqui agora se Salomão foi salvo ou se Salomão só acreditava em Deus na sua mocidão, igual ele escreve em Eclesiastes 12, dizendo: lembrai do nosso Senhor na tua mocidão. Porque ele, quando ele era moço, ele era assim com Deus. Mas a velhice foi chegando, ele foi desviando dos caminhos de Cristo. Você acha que um cara se perdeu no fim da sua vida e não voltou mais para Cristo? Você acha que ele teria uma cadeira ao lado direito de Deus? Irmão, você está equivocado. Nós vamos ler aqui uns versículos aqui, você guarda bem. Tá? Vamos lá. 1 Reis 9, 4. 1 Reis 9, 4. Preste atenção, irmão. Ao cabeçalho, ó, o Senhor apareceu a Salomão pela segunda vez, porque ele tinha aparecido na primeira vez para dar ele sabedoria e tudo que ele precisava para fazer o templo. E ele apareceu para ele de novo, agora, e teve um papinho com ele. Presta atenção no que Deus falou com ele. Ó, e se tu andares perante a mim, como andou seu pai, Davi, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo que te mandei e guardar os meus estatutos e os meus juízos. Então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltarei varão sobre o trono de Israel. Se ele andar como o pai dele andou, Israel não vai faltar rei. Se ele andar, ele tem que ser um segundo Davi. Ele tem que ser chamado na rua filho de Davi, chamar Jesus de filho de Davi. Ele tem que ser as menininhas dos olhos de Jesus Cristo. Ele tem que ser o segundo coração de Deus. Isso para ele conseguir ficar no reino em Israel. Será que ele vai conseguir? Vamos lá. Vamos para um pouquinho para frente. 1 Reis. 1 Reis. Só um pouquinho só para frente.
Primeiro Reis 11. Não, vamos deixar isso daqui. Vamos deixar isso daqui para depois. Só para você então. Vamos elogiar mais um pouquinho Salomão. Vamos? Vamos lá. Ó. Agora aqui, ó. Presta atenção. Primeira Crônica 28. Primeira Crônica 28, 9. Davi, antes de morrer, falando para Salomão. Presta atenção. E tu, meu filho, Salomão, conhece o Deus de teu pai. Salomão já conhece Deus. Não tinha necessidade de desviar do caminho de Deus. E tu, Salomão, meu filho, conhece o Deus de teu pai e serve com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrilha o Senhor todo o coração e entende todas as imaginações do pensamento de o buscarem. Se buscarem, será achado de ti, porém se o deixares, será rejeitado para sempre. Agora presta atenção, olha o que ele escreve embaixo. Olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificar uma casa, o santuário, esforça-te e faça a obra. Por que a maioria das pessoas, quando pega a Bíblia dessa maneira, aqui, ó, pega a Bíblia dessa maneira assim e fala assim, Jesus vai falar comigo agora, Deus vai falar comigo agora, ó, eu vou abrir aqui, vou apontar um versículo e ele vai falar comigo. Tum. E cai direto aqui por cima, ó. Olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificar uma casa para o santuário, esforça-te e faça a obra. Aqui, pelo menos, não está falando para você fazer obra nas igrejas. Fazer uma obra para você agradar a igreja. Davi está mandando Salomão fazer a obra do templo de Deus. Por isso não acredita em coisa que você chega e abre e fala, isso está falando isso, não. Tá entendendo? Vamos lá agora, segunda Reis. Primeira Reis. Meu Deus. Primeira Reis 11. Presta atenção se Salomão andou com interesse de coração. Olha, se Salomão foi o segundo coração de Deus. Se Salomão foi a menina dos olhos de Deus. Se Salomão foi o Davi que Deus está cobrando dele. Se ele fosse, que ele teria um reino em Israel. Presta atenção se ele seguiu Deus na sua velhice. Presta atenção. Assim fez Salomão, o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai, seguiu. Então edificou Salomão um altar e queimou a abominação dos Moabitas sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moleque e a abominação dos filhos de Amon. Salomão trocou um simples Deus, um Deus amado por todos, por um monte de deuses que não podia ajudar ele em nada, que não seria capaz nem de sair do seu próprio lugar para ele ser limpado por uma simples faxineira. Você entende? Agora é seu pensamento. O que você acha que aconteceu com Salomão? Ele foi salvo? Está dizendo que ele fez o que Deus pediu para ele fazer? Salomão só seguia Deus, sabe onde? Na sua infância, na sua juventude. Entende? Mas ele cresceu e foi desviando do caminho de Cristo. Mas é isso aí. Deu para entender direitinho o que ele quer te dizer? Faz uma perguntinha lá. Nós vamos te responder fácil. Eu não vou te responder não. Quem vai te responder é isso aqui, ó. A boca de Cristo. Tá? Pode fazer pergunta. E não para de estudar não. Aprofunda mais as coisas para nós entendermos mais. E não para de aperfeiçoar não. Valeu? Isso aí, pessoal. Se você gostou, vai lá. Deixa um comentário lá. Nós vamos responder fácil, fácil, fácil. E toda hora que você perguntar,
a Bíblia vai ter coragem de te responder, ó, sem acrescentar palavras, sem acrescentar nem que seja um tio na palavra de Cristo. Valeu, pessoal. Até mais.